Bom dia a todos. É sempre uma honra voltar à União Espírita Paraense, principalmente nesse momento de uma praça tão florida. Eu que estou nessa praça quase todos os domingos, andando de bicicleta, que é um passeio histórico na Grande Belém, né? Então é muito interessante. E estar falando aqui, na nossa casa, a nossa casa máter, aquela que abriga tantos corações e atende a tantas dores, inclusive. E eu falo de cátedra, porque aqui durante muitas vezes, aqui nesse ambiente, né, estivemos com as dores que hoje, graças a Deus, temos instrumentos e ferramentais, que é a doutrina espírita, a interpretação do Cristo, para que nós possamos não conviver com a dor. Não é essa a proposta. É que nós possamos entender o caráter educativo da dor. Né? E aí esse tema tão sugestivo me faz lembrar que muitas vezes nós entendemos Jesus, aceitamos Jesus. Mas eu perguntaria, a dor passa a partir do momento que nós encontramos Jesus? Foi uma pergunta. Sim? Eu diria que não. Né? Se nós formos olhar em toda a história da cristandade e a nossa, conhecer Jesus é pressuposto básico para entendê-lo. O conhecimento do Cristo e o entendimento de Jesus nos faz crer, acreditar na sua existência, acreditar nos seus feitos, no seu amor, na sua virtude, mas absolutamente não nos transforma. Essa transformação é um movimento de dentro para fora. É como dizem os acadêmicos, né? Inside out. Conhecer Jesus é pressuposto. É o início de uma estrada longa, muitas vezes espinhosa, muitas vezes pedregosa, difícil, porém, lá na ponta, como nós diríamos, né? E cumprimento os nossos internautas que estão aqui também, e a todos presentes, sejam encarnados ou desencarnados, nunca estamos sós. É importantíssimo lembrar que em toda a história da cristandade, absolutamente nenhum personagem que esteve com Jesus se transformou naquele momento. Ao contrário, foi início, pressuposto básico de toda uma transformação. Uma transformação que muitas vezes não se dá naquela reencarnação. Aquela reencarnação, no geral, é pressuposto para uma transformação que não é que inicie ali ela dá um salto maior. Vamos ancorar a nossa conversa de hoje nesse ponto do Evangelho segundo o Espiritismo, e que também está no Livro dos Médiuns, que é difícil de ser entendido para mim, nos meus momentos de dores profundas lá atrás. Eu diria assim, como iniciei na doutrina espírita, praticamente aqui nesse salão. E está grafado lá. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais quando sofrerdes, mas bendizei. E eu diria assim, na altura dos meus 19 anos de idade, como a dor pode ser uma bênção? E que Deus é esse que envia esta bênção chamada de dor
aos que ele elege. Já pensaram nisso? Para mim era estranho. Mas a minha fé, já naquele momento, era grande. Eu precisava do entendimento. Então a fé é um ponto importantíssimo. Aí a outra pergunta, ela basta? Alguns credos religiosos, cristãos, afirmam peremptoriamente, ou seja, de maneira cabal, definitiva, basta crer. Já ouvimos isso? Não basta crer. É preciso sentir e vivenciar este momento para entender como nós podemos sair da dor e ressignificá-la, porque realmente ela é o quê? Uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais quando sofrerdes, mas bendizei. E como assim? Eu vou agradecer porque eu tenho dor. Isso é masoquismo, não é? Se simplesmente ele for feito desta forma, olha, obrigado, eu quero sofrer um pouco mais. Algumas doutrinas religiosas que não são cristãs, com pressupostos bastante antigos, eles entenderam passagens semelhantes desde o Primeiro Testamento até hoje, como se o martírio fosse uma bênção. A gente já não viu na TV? Algumas procissões e o auto-chicoteamento, aquela coisa toda. A própria Santa Inquisição, na Igreja Católica, Idade Média, ela fazia o quê? Penitências. E quanto mais o sofrimento, maior a possibilidade de libertação. Essa é uma ideia, é um entendimento muito distante do que é colocado no Livro dos Médiuns. A dor é uma bênção. E isso se desdobra na dificuldade da vida. Anda e chegarás lá, encontrarás a pedra, tira-a tu mesmo, nós te daremos a força, se quiseres empregá-la. Esse se, ele é um divisor de águas. Se quiseres empregá-la. Aí nós temos um outro pressuposto que é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Livre, faço assim com meus alunos, né? Arbítrio. Se quiseres empregá-la. O tempo da dor é proporcional ao entendimento dela. O tempo da dor é proporcional à forma que eu me relaciono com a dor. Não existe o cessar de dor sem ter fé. As outras doutrinas, como a nossa, ela é perfeita, é a intercessão. Somos partícipes. A fé é importantíssima, pressuposto básico, mas ela não resolve. É necessário o entendimento para que eu seja participante desta transformação de dentro para fora. E aí não basta conhecer Jesus, é preciso vivenciá-lo. E aí nós vamos dar alguns passeios lá do Antigo Testamento, do Novo Testamento, das obras básicas e daquelas obras que discutem aquilo que Kardec ainda não disse. Porque está tudo nas obras básicas? Outra pergunta. Não. É por isso que o nome é obra básica. É base. É base para pressupostos de discussão. As obras, elas vieram caminhando conforme a nossa evolução moral e material. A exemplo de Jesus, Kardec fez um movimento na mesma direção.
Jesus lá em João capítulo 14, 15, 16 até 24, ele diz: não se turbe o vosso coração, crede no Pai, crede também em mim. E aí ele discorre: eu me vou para preparar o lugar, vós, porém, não podereis ir. Ainda tenho muito a vos dizer, mas não podeis entender agora. Não é o tempo. Jesus disse isso. Está lá grafado no seu Evangelho de Amor do apóstolo João. Kardec faz um movimento na mesma sequência, quando ele coloca obras básicas. E aí nós estamos subsidiando, dando base ao nosso entendimento de hoje. Vem Kardec. As primeiras obras, depois das obras básicas, nos deslumbram com o movimento do mundo espiritual. Aí nós vamos encontrar o nosso querido Chico, né? Parnaso de Além Túmulo, primeira obra do Chico. Na sequência, a partir de 1950, nós temos as obras de André Luiz. Um espírito comum, como nós, comum no sentido de mundo, né? Mundano, médico, desencarna, não entende absolutamente onde estava. Então, a experiência dele, olha a importância de entender a dor. Não é sentir a dor e querer que ela, olha que bom, né? Eu estou sofrendo, então eu vou evoluir. Não é essa a proposta, por favor. Então, assim, movimento de muita dor, pós-desencarne, passa-se lá, como ele diz, 8 anos, né? Não entende o que está acontecendo, e quando ele se conecta com a espiritualidade maior, num arroubo de tanto sofrimento, olha a dor como educação. No momento que ele está 8 anos pós-desencarnado, ele vê a mãezinha dele. E aí, eu fico imaginando eu vendo a minha mãe, né, Marisete Barros. Mãe, tu estás aí há tanto tempo no mundo espiritual, já és toda essa luz e eu aqui, tu nem olha para mim, né? Mas eu estou brincando, né? Não foi assim que ele disse. Mas o pensamento dele foi, eu estou aqui há tanto tempo. E ela diz assim, eu também. Só que tu impedias pela tua sintonia vibratória negativa a visão da sua mãezinha, que nunca saiu daqui. Então esse é um outro ponto para nós discutirmos hoje. Nunca estamos sós. E aí ele se deslumbra, porque um homem altamente racional, como André Luiz, ao desencarnar, como diria Herculano Pires, a dor, aliás, a morte, não modifica ninguém. O bom continua bom e o ruim continua ruim. Porque isso é coração, isso é mente. E o André Luiz é exatamente o mesmo pós-desencarne. Mesmo depois dos 8 anos. Os 8 anos o credencia para uma reflexão maior sobre a vida. E ele passa a comparar a vida terrena com a vida espiritual. A segunda obra de André Luiz, que deve estar sendo lançada, o filme, né? Ainda esse ano, salvo engano. Ano que vem, está proposto? Estão gravando, né? Obrigado, Cleito. A gente deixa um pessoal aqui que é para a gente fazer as observações, né? E Mensageiros é uma colônia de trabalho que fica entre o nosso lar e a Terra. Isso aqui é didaticamente, porque a gente não está em cima nem embaixo, né? Temos o globo, então a atmosfera da Terra está aqui, o nosso lar muito mais rarefeito e a colônia, os Mensageiros, ela é intermediária. E ele passa anos de trabalho lá nas câmaras de retificação, de recuperação. E isso vai dar subsídio para ele. Na terceira obra,
ele aborda missionários da luz. Ele explica como se dá o reencarne. E na quarta obra nós vamos encontrar obreiros da vida eterna. Como se desencarna. Olha como ele é didático. Então as primeiras obras básicas, as segunda fase, como é o mundo espiritual. A terceira fase, isso se desenrola por outros espíritos, ainda dentro da mesma conceituação. A quarta fase, isso é didaticamente a minha forma de passar. Nós vamos encontrar Amélia Rodrigues, Joana de Ângeles, Hermance, todos já vinculados a um outro patamar. Observem, obras básicas, né? Ainda não poder dizer tudo. Então, as obras que estão vindo para nós, elas abordam, na sua essência, o sentimento. E aí eu quero fazer mais um grifo. Vamos encontrar numa obra fantástica de Amélia Rodrigues, a mensagem do amor imortal. É Jesus de capa a contracapa. A capa inicial e a capa final. E a introdução do livro, como diria o nosso querido Alberto, é um primor, né? Que ela escreve de Paramaribo. E aí ela vai abordando que Jesus é impostergavelmente necessário, ao ponto de ser fundamental que hoje se faça uma releitura de Jesus. É a Amélia Rodrigues que fala. Uma releitura de Jesus, ela não está falando desse Jesus histórico materialista que todos os historiadores, inclusive os evangelhos apócrifos, são escrituras não aceitas pela religião dogmática, abordam. É inconfundível, incontestável, é cientificamente comprovado. Jesus veio ao ponto de ser um divisor de águas antes e depois de Jesus. Então conhecemos Jesus. Isso mudou o mundo? Aí vamos voltar às nossas questões anteriores. Não. E é isso que ela vem dizendo. Ela, nos primeiros capítulos, conversando com a introdução, ela vai falar das dores, que é o que nós estamos falando. Ela fala exatamente do momento atual, e essa obra já tem mais de 15 anos de lançada. Se você ler essa obra hoje, você vai encontrar a materialização do que nós estamos vivendo hoje. Ela aborda polarização de pensamentos, ela aborda a questão da corrupção na política partidária, ela aborda os desmandos, ela aborda a condição planetária, ela aborda guerras. Isso não é atual? Então são obras que estão chegando já visualizando esse processo de transformação necessária, impostergável, que já está acontecendo. Nós estamos vivenciando um momento de transição, um momento de transformação do planeta, que não é da água para o vinho. Não existe acabar um mundo e iniciar outro. Nós temos um único mundo chamado Terra no nosso sistema solar, né? Porque seria um equívoco achar que esse engenheiro sideral chamado Deus tenha criado tantas galáxias e um universo para ser habitado num pontinho desse tamanho. Você não acha isso? Não podemos mais acreditar nisso. É por isso que não basta a fé, é preciso ter o quê? A racionalidade. Fé, racionalidade e a atividade humana diária, aí sim nós conhecemos Jesus e nos transformamos de dentro para fora. Então ela aborda todo esse estado de coisas. E aí é importante a gente falar. E ela aborda, né, nos turbulentos dias da atualidade. E é esse o ponto. Vamos trazer para cá. É preciso repensar Jesus. E aí, encontrei Jesus. E agora? O que fazer? E aí a gente lembra. Dentro da história cristã. E a figura icônica
que mais lida, escrita, cinematograficamente registrada, é uma das figuras que mais me encanta e mais me encantava até o dia 20 de março, quando eu fiz uma palestra aqui. E depois eu conto essa história. A Rita me lembra, olha aquela história. A Rita é mais uma dessas pessoas que a gente coloca por aqui. E aí isso vem andando e nós vamos entender. Paulo de Tarso, antes Saulo, depois de tão sofrido aquele coração, amante da verdade, racionalidade lá em cima, magistrado do Sinédrio, que seria a autoridade judaica, autoridade política, administrativa, religiosa, ou seja, eram os senhores do templo. E ele, dupla nacionalidade romana, homem austero, amante de Moisés, amante da verdade. Então, para ele, Jesus era um opositor à verdade de Moisés. E ele persegue muito fortemente aqueles que aceitaram Jesus. Ele não entendia como aqueles que aceitavam Jesus ficavam dóceis e passivos. Ele entendia pacificidade com passividade. É a mesma coisa? Não. Ser pacífico, mas passivo, muito pelo contrário. Jesus, quando leva uma bofetada do centurião romano, algemado, tremenda covardia, ele levanta o olhar e diz: por quem me tomas? Isso é passividade? Não. Isso é pacificidade. Tem uma atividade bastante enérgica na fala dele, permeada pelo calor humano daquele espírito amoroso. Então, o Saulo, já com muitas dissensões naquele coração apaixonado pela verdade, ele entendia Jesus um opositor à lei mosaica. E não entendia como. Os seus líderes, aqueles que ele muito amava e respeitava, todos se transformaram cristãos. A sua amada Abigail também. E ele persegue com a sua veemência, a sua inteligência, a sua eloquência, o seu verbo, ele consegue autorização para levar Jesus ao julgamento. Jesus não, a todos os seguidores, Jesus já tinha desencarnado. Mas aquilo bate naquele coração apaixonado. E ele, como último golpe, vai atrás daquele que seria a representatividade derradeira de Jesus, que tinha partido para Damasco. E aí nós todos sabemos o desenrolar dessa história, que ele tem o que se chamava na época aquela febre do deserto, né? Aquele calor escaldante, parecido com o nosso. Claro que não, muito maior. E ele cai da sela do animal e fica com a mente nevoada e ouve aquela voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquele momento que ele cai de joelho e ele diz: Senhor, vamos observar, Senhor, o que quereis que eu faça? Aí não há mais dúvida. Aí toda a fé de Saulo, ainda não Paulo, toda a fé que já tinha sido construída naquela reencarnação, permita-me, não, sim, sim, não. Naquela reencarnação, não. Aquela fé já vinha de muitas e muitas reencarnações. Saulo já tinha sido pinçado por Jesus. Muito claramente dito, quando ele diz aos seus apóstolos, nas muitas andanças, e eu gosto muito de ler Atos dos Apóstolos. Rita, não esquece da minha colinha.
E a gente vai encontrar filigranas, detalhes na vida dos apóstolos que nos liga a eles. E pelos credos religiosos onde passamos, nós fomos educados a entender que os apóstolos estavam prontos e acabados, não é fato? Outro ledo engano. Homens como nós, é claro que com uma base muito maior. Então, um dos apóstolos pergunta para Jesus, né? Todos muito jovens, com exceção de Pedro. E diz para ele: Jesus, nós somos apenas 12. Se nós continuarmos a divulgar o Evangelho do jeito que estamos divulgando, a tua mensagem nunca fluirá para todo mundo. É preciso ir divulgar o Evangelho, boa nova, além dos muros de Israel. As cidades tinham muros naquela época. E Jesus diz assim: não vades aos gentios. Gentilidade era todo e qualquer povo que não fosse de Israel. Não vades aos gentios. Porque o apóstolo dos gentios ainda virá e está sendo preparado. Ele falava de quem? De Saulo. Mais tarde, Paulo. A conversão de Saulo para Paulo. De Saulo, Moisés, e Paulo, Jesus, já estava programada. Então ele é um espírito balizado, recrutado, digamos assim, num nível de evolução moral acima da média. Paulo de Tarso. Foi nesse momento que ele encontra Jesus e recupera toda uma lembrança afetiva, moral e racional que já estava dentro dele. E ele começa o seu apostolado. Só que aí, como eu disse, não basta crer. Já combinamos isso, não é? E ele, naquele momento, acha que basta. E ele segue para Damasco. Depois que as escamas da venda nos olhos, que foi programada pela espiritualidade superior para que ele tivesse aquele impacto, é retirado, ele vai pregar na sinagoga. E ele sai de lá quase que apedrejado. É o primeiro, né? Apedrejamento de Paulo. Sai corrido. Ele sai corrido várias vezes. Aí ele senta e entende que não basta crer. Não é porque eu cria em Moisés e transformo a minha crença para Jesus, sem abandonar Moisés, que eu passo a ser eloquente na mensagem de Jesus. Falta o quê? O coração. A razão tinha chegado, o coração é vivência. E ele necessita partir. Ele sai de Damasco. Passa 3 anos no deserto. Áquila e Prisca, 2 beduínos, digamos assim, consertando tendas, sandálias dos viajores que lá passavam. Era a crença judaica que todo judeu teria que ter 2 profissões. E ele vai viver justamente como artesão. 3 anos no deserto. Fazendo o quê? Ele necessitava refletir sobre Saulo antes e depois de Jesus. Então basta crer? Não. Ele precisa fazer essa reflexão profunda. Isso tudo é simbólico, então vamos pegar o deserto de Saulo e trazer o deserto de Saulo para as nossas vidas. A dor é uma bênção. Quando ela bate a nossa porta, é importantíssimo que nós partamos para onde? Para o nosso deserto. Refletir profundamente, não no porquê da dor, no sentido de que eu fui na reencarnação passada, o que eu sou hoje, o que eu serei amanhã. Isso é um entendimento muito raso, rasteiro, incompleto e precisa ser transformado, inclusive, na visão de muitos espíritas. Às vezes a gente chega na casa espírita, é que não vai nenhuma crítica, mas é uma observação importante para nós trabalhadores.
E a nossa preocupação é ir nos conceitos da doutrina espírita. Porque, olha, porque você precisa passar por isso. Vocês já ouviram isso? Absurdo. Mas é necessário isso. Um dia você vai entender. A pessoa está quase desencarnando de dor. Ela precisa de um abraço. Ela precisa de luz. Ela precisa de entendimento. A palestra do porquê vem depois. Então nós precisamos ressignificar. Não é ressignificar a doutrina espírita. É ressignificar o entendimento que nós espíritas muitas vezes fazemos dela. A dor é uma bênção. Mas eu não preciso dizer para quem está sofrendo, você precisava passar por isso. Disse, olha, muito obrigado, eu vou procurar outro lugar que me deu consolo, porque o nome da doutrina é o Consolador. Ponto. Os nossos conceitos servem para consolar, não para assustar. Eu, certa vez no Lar de Maria, sou trabalhador de lá. E passei por processos obsessivos muitas vezes. Rita, mais uma vez, me fala sobre o termo processo obsessivo. Tu não vais te esquecer, Rita. E aí uma companheira, eu já era trabalhador da casa há muito tempo, faço parte da direção da casa, e ela chegou comigo e disse assim, mas por que tu estás aqui? Eu disse, porque a dor é muito grande. Ela disse, mas eu pensei que alguém que trabalhasse na gestão do movimento espírita não tivesse esse tipo de perturbação. Eu disse, provavelmente eu sou o mais perturbado dessa história, né? A partir daí eu não fiz mais tratamento espiritual no Lar de Maria, eu vou para um lugar onde o pessoal não me conhece, porque eu ando vários lugares por aí. O atendimento espiritual, muitas vezes, é preciso ser feito por nós diuturnamente, como uma academia. Não custa. E você, como trabalhador, não está isento. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E aí nós precisamos fazer essa modificação. Conheço a doutrina espírita, conheço Jesus, conheço os seus pressupostos básicos, né? Reencarnação, vida em outros orbes, comunicabilidade entre os espíritos, lei de causa e efeito, livre-arbítrio, tudo já falamos hoje. Vamos usar isso para consolar. Mas tu sabes por quê? Estou olhando para a senhora, mas não é a senhora, tá? E nem é um desencarnado, porque eu não tenho essa visão mediúnica. Sabes por que tu vives isso? Porque provavelmente em outra reencarnação, desnecessário, primeiro que você não sabe. Segundo lugar, a dor já está gritando, olha, eu vou colocar mais aquela dorzinha lá atrás, que aí junta com essa. Já imaginou como fica? Se a pessoa não está bem? Jesus não foi o consolador? Não o é. Consolemos. E eu já atendi no Lar de Maria, um rapaz, muito incomodado, a gente percebe pelo semblante, pela vibração espiritual, estava no desespero. E eu, muito jovem ainda, como trabalhador, hoje são 57 anos, acho que foi mais ou menos há uns 25 anos atrás. E eu fui nesse caminho, e ele disse assim, é muito interessante o que o senhor está falando. Eu volto aqui para ouvir uma palestra sua. Hoje, eu preciso de outra coisa. Ele não precisava de explicação. Ele precisava do olhar, do abraço, de alguma coisa que mitigasse, diminuísse o padrão da dor. É como aquele analgésico que você está na emergência. Atende antes, explica depois. Sabe por que você não melhora no tratamento espiritual? Já ouvi isso aqui também. Porque você não faz o que a gente fala. A gente já lhe falou tantas vezes. A pessoa não consegue fazer. É outro ponto. Vamos entender, vamos ser como Jesus, empáticos. Ser empático não é simpático. É se colocar no lugar alheio. E aí, são várias as cenas que nos passam à cabeça, né? Eu sou um apaixonado pela literatura da época. É como se eu me visse naqueles ambientes. E como se eu tivesse hoje, né,
modernamente falando, num drone, olhando aquilo ali, mapeando, e eu vejo uma cena que me conforta muito. Aquela mulher, que não se chama Maria, essa é uma outra confusão, é a mulher da Samaria, é a mulher samaritana que servia água no poço. E ela amargurada, com uma dor profunda, e ele pede água, e ela serve cabisbaixa. E aí ela já tinha ouvido falar dele, ela diz assim, mas tu me pedindo água? Ele disse, sim. Mas eu tenho uma água para te oferecer. E esta água, ao ser sorvida, a transforma. Não para matar a sede de hoje, mas a sede há de eterno. Era o amor, eu fico imaginando o amor daquele homem, chamado Jesus, olhando para aquele olhar daquela mulher sofrida. Ele não explica reencarnações passadas, o que ela será no futuro. Ele simplesmente faz o quê? Atende ao coração sedento de muita dor. Então atenda antes, explique depois. A explicação vem a galope. A racionalidade da doutrina espírita não é ponto cabal para entendimento da mesma. Ele auxilia para que nós venhamos a alcançar a plenitude do sentimento e o saciar da dor, porque eu passo a entender esse movimento de dor. Para entender melhor, leiamos as obras de Victor Hugo. Juntando todas as páginas, dá mais ou menos umas 2.000 páginas psicografadas. Fantástico. Fantástico. Do Calvário ao infinito. Dor suprema. Olha os nomes, né? Só dor. Dor suprema. Do Calvário ao infinito. O que eu estou lendo nesse momento, que é fantástico, é Calvário de Libertação. A Rosana, minha amada esposa, que está ali, ela disse assim, tu lês sobre dor, assim, eu não consigo. Mas quando eu leio sobre dor, eu penso na alteração da dor. E todo mais a história. E é fantástico a gente ler sobre isso. E aí nós vamos entendendo. Primeiro ponto, né? Encontrei Jesus, e agora o que fazer? Basta? Já entendemos que não. Tem todo um caminho. Vamos para o nosso deserto, vamos refletir. Não é porque será que eu sofro, não. É refletir como eu posso entender estes momentos. Certa vez uma grande amiga me perguntou, quando tu estás nos teus momentos de dor, como é que está a tua vida? Eu dizia assim para ela, eu fico mais reflexivo, eu fico introspectivo, eu oro mais e fico pensando como eu posso sair. E aí ela diz os prós e os contras. Bem, os contras é que a gente não quer sofrer, correto? Os prós, eu fico próximo da divindade e saio mais fortalecido destes momentos. Esse momento, que não gostaria de me dar como exemplo, é semelhante às nossas reencarnações. Muitas vezes uma encarnação de grandes processos doloridos é um patamar. É o final de um processo de dor que está sendo ressignificado para uma transformação de reencarnações mais tranquilas. Mas onde é que está escrito isso? Todas as obras básicas. E eu, com todo respeito, que o meu irmão querido Kardec merece. E eu leio muito e todos os dias. Mas quando eu tenho as minhas dúvidas, eu dou um salto. O movimento espírita hoje, Kardec 200 e poucos anos, e eu vou lá em Jesus. Porque Kardec interpreta Jesus. Pressuposto máximo aí é quem? É Kardec? Não, é Jesus. E aí eu vou lá em Jesus. E ele me conforta quando ele diz assim. Rita, brincadeira. Ele vai lá e diz assim, bem-aventurados os aflitos, porque vós é o reino dos céus.
E aí depois ele diz, mas, antítese, mas, vírgula, né? Muito cuidado para quem está saciado, porque pode mudar de uma hora para outra, né? Então, assim, bem-aventurados os aflitos, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando sofreis, porque o reino dos céus é para vós. Aí vem um mais, né? Mas, ai de vós ricos, que tendes no mundo tudo, porque podereis sofrer a alteração disso. Então, assim, aí ele está falando do quê? Da lei de causa e efeito, interpretada por Kardec, que vem do mundo espiritual, que só poderia vir depois, mas ele já tinha dito. Quando ele diz assim, você não está bem, mas bem-aventurados, olha lá, a dor é uma bênção. Refletir sobre a vontade divina, né? Mudai a tua conduta, mas cuidado, vós que tendes no mundo toda a vossa satisfação, porque podereis ser compelido a dores e sofrimento. Não é a lei de causa e efeito? Então Kardec, quando vem, ele interpreta isso e diz com todas as letras, ipsilitris. Então vamos entender que Jesus já disse, não tudo, Kardec veio e interpreta, e as obras que estão vindo hoje já não falam mais muito das questões de como é o mundo espiritual, e sim dos sentimentos. Repensar Jesus. A mensagem do amor imortal, Amélia Rodrigues, ela diz, nós já conhecemos Jesus, nós já temos as dores, agora é preciso trabalhar isso, repensá-lo e, aí sim, praticá-lo. Movimento de dentro para fora, sempre diariamente. E aí, nesses comenos, vem o tema. Encontrei Jesus, tudo bem? Rita, número 1. Aí nós vamos lá. Errei. E agora? Como pode o amor cobrir a multidão de pecados? E aí, como nós falamos, Rita, o apóstolo que mais me encantava até o dia 3 de março, né? O Paulo não vai ficar chateado, eu acho, né, Rita? A Rosana aqui diz assim, está muito preocupada com com a tua mudança. E aí eu desço aqui de uma palestra e eu entro na livraria aqui embaixo e estava saudoso dessa livraria que ela tinha recentemente aberto e procurando várias obras, a Rosana se depara com esta, que eu recomendo. Humano, demasiadamente humano, a transformação moral de Pedro. Esse livro é necessário. Essa obra é fundamento, básico hoje, para a gente entender, aí sim, Rita, que os apóstolos não vieram prontos. Eles tinham pré-requisitos muito além dos nossos, é certo. Irmãos mais evoluídos, não tenhamos dúvida. Mas, quando Pedro, vendo Jesus algemado, e ele tira a sua espada e corta a orelha do soldado Maltus, Jesus paralisa a sangria e diz para Pedro o quê? Pedro, embainha a tua espada, porque com quem ferro fere, com ferro será ferido. Esse é um ponto fundamental. Se Pedro estivesse nas alturas de Jesus, ele teria tirado a sua espada? Sim ou não? Não. Os apóstolos não estavam prontos e acabados. Eles estavam prontos para, entendendo Jesus, tinham uma base sólida para multiplicar as suas palavras. E aí cada um dos apóstolos tem a representatividade simbólica de uma dificuldade humana. Pedro, mais velho, um dos mais desconfiados, irmão de André, pescador, ferrenho defensor de João, o Batista, aquele que foi decapitado.
E ele desconfiado, né? Fica imaginando o olhar de Pedro assim. André foi logo. E Pedro foi chamado. Só foi no outro dia. Depois de ouvir o irmão André. E Jesus olha para ele e diz assim para ele: Pedro, és Cefas. Na linguagem da época, és pedra. E em meu nome tu edificarás a minha igreja. E isso gera uma reflexão intrigante naquele homem rude. Rude sim, só conhecia a pesca. Ele se achava menor perante os outros apóstolos. Ao contrário de Saulo, ele não tinha o verbo fluido. Ao contrário de João, o seu coração não era a docilidade. Ele era o homem terra a terra. Mas foi ele que Jesus escolheu para liderar. Ele é a representatividade, na minha concepção, do apóstolo mais humano que parece conosco, com muitas dificuldades de entendimento, com muitos questionamentos para saber, inclusive, se Jesus era Jesus. Olha que legal. Mas foi ele o escolhido. E foi graças a essa transformação fantástica do apóstolo Pedro que nós temos hoje o cristianismo, e cada um tinha o seu objetivo, o seu lugar, as suas características. Ele faz par com Tiago, o mais amante da doutrina mosaica, que mistura o cristianismo com Moisés. Mas foi graças a esse apóstolo controverso, chamado Tiago, que a casa do caminho não foi destruída por 3 ou 4 vezes, por Saulo, o magistrado. Porque quando eles chegaram lá para prender todo mundo, ele encontrava Tiago com a Torá aberta. E ele, como era o hábito, de joelhos, orando a Moisés, misturando Jesus com Moisés. Ele era confuso, mas foi graças a ele que há uma intercessão. E aí nós vamos precisar entender. Quando nós vamos encontrar a engenharia, a biologia, a química, essas são ciências que na academia nós chamamos ciências duras. É esse o nome. O paradigma científico, ele é como se fosse uma escada. Então, se eu acredito que o centro do mundo é a Terra, a gente não acreditou isso? Sistema, não é isso? Em que a Terra estaria, o mundo todo estaria em volta dela. Quando a gente percebe que não é mais, é o Sol, esse paradigma a gente abandona, ele fica como base. As ciências sociais aplicadas, que dependem do comportamento humano, muito diferente. O paradigma não se dá com uma escadinha, ele se dá como uma forma helicoidal. Eu convivo com o novo e o antigo durante, muitas vezes, centenas de anos, até que o paradigma anterior dê lugar ao novo, porque é o comportamento do coração e da racionalidade humana que demora. E aí é por isso que nós precisamos olhar com mais carinho a polaridade que tem, não é só no Brasil, é no planeta. Nós vamos encontrar líderes retrógrados, onde nós, olhando, ficamos impressionados. O desrespeito étnico, racial, o desrespeito craseado, à mulher, o desrespeito à vida. Isso é grave, é gravíssimo. Aí nós precisamos olhar Jesus. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. A cada um segundo as suas obras. Então eu não posso, por um lado, chamar-me cristão e do outro lado, um comportamento antiambiental, anti-humano, retrógrado.
em relação ao direito das pessoas. Isso é desumano. Isso não acontece na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil. É uma característica do mundo da época. A quem te disse, Ramon, foi Kardec? Se não, foi Jesus. Ele não disse para mim. Ele, pela grafia dos seus apóstolos evangelistas, colocou: haverá em uma família pais contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos. Ele não falou sobre isso. Ele falava exatamente do momento em que nós estamos vivendo hoje. O Apocalipse de João é recheado de todas estas previsões. É o momento que nós estamos transformando a atmosfera do planeta para um mundo melhor. E isso não está acontecendo como nas ciências duras, de uma hora para outra, o mundo antigo, o mundo novo. Estamos nos transformando de forma helicoidal há mais de um século já. E provavelmente viveremos mais alguns, até que a ideia antiga do homem velho se transforme e seja conquistada pelas ideias do homem novo. Quem é o homem novo? Nós. Vocês já repararam nos filhos? Quem tem filhos aqui? Muitos. Quem tem filhos acima? Quem tem filhos adolescentes? Não parece que são outras pessoas? Não é mais meu bebê. E quem tem filhos acima de 20? Eu e a Rosana, temos 2, e uma de 18. Aí a gente vai olhar, eles não nos ouvem. Qual é teu nome? Tu ouvias teu pai, Rosa, e a tua mãe? Eles fazem a mesma coisa, gente. Mesma coisa. Então o mundo não está mudado, como dizia a minha avó romana, que desencarnou com 100 anos. Nós vamos dizer isso. Olha, o mundo está tão mudado. Aí o Paulo, nosso filho, nome dos apóstolos, né, para ver se dá uma força. João Paulo, João Lucas e Bruna. Disse, mas Bruna não tem nome do apóstolo, mas é Bruna Maria. Olha lá a responsabilidade, ela é a mãe do Cristo. Para ver se dava uma força. E aí ele diz assim, a Rosana brinca muito com ele, diz assim, olha Paulo, faz nada que eu não faria, né? Aí ele disse, mãe, eu não tenho nem ideia do que a senhora e o papai fariam, mas vamos deixar essa história para depois. Então, assim, isso é uma outra obra fantástica que nós vamos ler, não mais de Amélia Rodrigues, mas Joana de Ângeles, Constelação Familiar, né, num capítulo, Rose, que é choque de gerações. O choque para nós, Rose, será o deles daqui a 20, 30 anos, deles como pais. Outro equívoco de interpretação doutrinária, nós reencarnamos, não reencarnamos? Ah, mas olha, eles sabem tanto de informática, é porque a geração deles, eles foram preparados no mundo espiritual para viver esse mundo de transformação virtual. É por isso que a gente não acompanha muito, às vezes, né? E quando eles estiverem na nossa posição, os filhos deles vão dizer a mesma coisa. Isso aqui é helicoidal, até que um dia esse planeta seja um planeta de convivência feliz. Aí nós não vamos ter tantos choques. Importantíssimo chegar no número 4. Errei, e agora? Como pode o amor cobrir a multidão dos pecados? Né? E aí a gente vai conversar agora, já para nos encaminhar, lá para o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. Já deram uma olhada? E aí ele fala aqui, ó, pagar o mal com o bem. Vamos gravar, ó. Pagar o mal com o bem, os inimigos desencarnados, a vingança, o ódio, por aí vai. E aí eu lembro muito de Lulu Santos, né? Que às vezes a gente se diz o santo, mas o Lulu Santos, que não é santo, eu tenho certeza que ele não tem esse objetivo, ele diz assim numa das suas letras, vocês lembram da letra? Não desejamos mal a quase ninguém. Então o mal ainda habita nos nossos comportamentos. Mas nós precisamos ressignificar a palavra inimigo. E aí, Rose,
Deixa eu esquecer. Eu falei de desobsessão. Queridos, imaginemos nós, é comum no movimento espírita, aos meus obsessores, vocês já ouviram esse termo? Aí eu sou santo e tenho uma infinidade de espíritos me perturbando. O TikTok até mostra brincando sobre isso, né? Estes irmãos no mundo espiritual são idênticos a nós. Nós não temos nada acima deles. Vamos mudar o termo inimigo, porque os evangelhos eles foram escritos em 3 idiomas. Grego, hebraico e aramaico. O mais rebuscado, o mais requintado, o grego. Pouca gente tinha acesso. Paulo falava todos eles. O mais usado era o aramaico, o mais pobre. Então, quando Jesus usa o termo inimigo, ele não está dizendo que aquele irmão desencarnado é um monstro. Não. Quer ver? Vamos fazer uma experiência. Vamos trocar a palavra inimigo por desafeto. Pensem, um segundo. Muda. Muda. O que é um inimigo? Ele está com arma, ele está com uma lança, ele está me perseguindo, ele vai me matar. Não é isso que a gente pensa do inimigo? Agora, o que é um desafeto? Desafeto é aquele que Jesus diz assim: reconciliai o mais depressa possível com o vosso adversário enquanto estás com ele no caminho, para que ele não lhe entregue ao juiz. E esse não lhe entregue a uma instância superior. Que em verdade vos digo, não sairás de lá até que não tenhas pago o último ceitil. Então, qual é o último ceitil? Reconciliação. E aí, vamos trocar inimigos desencarnados com desafetos. E o que é o desafeto? Uma encarnação, num contexto familiar, todos somos felizes em casa? Não. É a Rose lá, tudo certinho, né? Tem dia sim, tem dia que não, né? Lá na tua casa, Rose, muda de uma hora para outra, assim. Como virar de página? Mas nós não infernizávamos a vida dos nossos pais também. Estão usando o direito da reencarnação deles. Cabe a nós, adultos, entender, não é concordar, é entender, e como os psicólogos dizem, vai no olhar, usa a empatia de Jesus, te coloca no lugar e lembra. Eu, há 2 meses atrás, o meu querido Paulo se formou em administração, né? Não tenho nada a ver com isso, embora seja administrador. Eu fui resolver um problema com ele lá na Federal, e eu disse para ele: olha, pai, dancei muito forró aqui no Vadião. Aí disse: né? Não era o senhor que dizia, não faço o que eu não faço, não faço o que eu faço. E ficamos brincando lá. As nossas preocupações com eles, Rose, eles vão ter com os filhos deles. E as dos nossos pais, eles tiveram conosco, né? Porque são pais. A minha mãe que dizia, e eu estou escrevendo, eu estou guardando epígrafes sobre o que a minha mãe dizia. E eu vou lançar uma obra um dia. Eu lembro da fala dela e anoto o epígrafe, é aquilo que fica lá em cima, né? E a minha mãe dizia assim, como é que ela dizia? Ela dizia tanta coisa. Ela disse: olha, dia de muito, véspera de pouco. Você já ouviu? Mas parece que está ouvindo uma desgraça no outro dia. E eu falava para ela, disse: mãe, a vida não é bem assim. Ela disse: um dia tu vais ver. Então, assim, o título do livro que eu vou escrever um dia, que tem os epígrafes e uma página escrita sobre o que a minha mãe falava. Minha mãe estava certa. Só que a gente só sabe que os pais estão certos depois que a gente vivencia as dificuldades que eles vivenciaram. Muitas vezes é preciso vivenciar, não basta só entender, porque o entendimento é da racionalidade, a vivência vem da racionalidade com o coração. E aí errei, e agora como pode o amor cobrir a multidão de pecados? E Pedro, altamente questionador, rude no seu entendimento, não é inferior, é a rudeza do pescador, aquele pescador viril, aquele homem do dia a dia, ele se sentia inferiorizado,
com os outros apóstolos mais letrados, e ele pergunta para Jesus, ele tinha duas preocupações. Olha, tudo bem, eu perdoo. Mas o Senhor já pensou, olha a cabeça do apóstolo que eu acho fantástico. Aí por isso me ligo, Rose, mais a ele hoje do que Paulo. Paulo ficou lá em cima. E ele dizia assim, mas como pode, Jesus, perdoar? Eu até perdoo. Mas aquele que ao perdoar, e se ele me agredir depois? Olha a preocupação dele, do homem do dia a dia. Quantas vezes? Porque eu perdoo várias vezes. E aí ele diz 70 vezes, 7 vezes. E alguns pegaram esse número, já discuti isso até no movimento espírita, um entendimento totalmente equivocado, de que era 7 vezes, 70 vezes. Não tem nada disso. Isso não é um número cabalístico. É porque é infinitamente perdoai, para que Deus vos perdoe. Então, quando ele diz assim, para que Deus vos perdoe, é pressuposto básico. Eu, quando perdoo, eu corto uma sintonia vibratória negativa. E aí vamos lembrar, não são os nossos inimigos. Eu, quando estou em reunião mediúnica, converso com esses espíritos, eles não se sentem bem, olha, me chamar de obsessor, de perturbador, de perseguidor, né? De inimigo. Você já viu o que ele fez? Às vezes é um desafeto amoroso, às vezes é uma dificuldade econômica causada lá atrás, é um filho ou uma mãe que um não cuidou bem do outro, desafeto. É inimigo? Não. Ah, mas o Kardec escreveu inimigo. Ele está usando a palavra que se usava na época. É preciso subjetivar, inclusive, isso. Porque senão a gente não tem diferença em relação aos outros credos religiosos que iam só pela palavra. Não é pela palavra. Sentimento, movimento helicoidal. Então, assim, até as palavras, vamos modificar, não são inimigos, são desafetos. Como é que a gente trata desafeto? Reconciliai o mais depressa com vossos desafetos, digamos assim, enquanto estás com ele no caminho. O que é enquanto estás com ele no caminho? Vamos lá na doutrina espírita. Enquanto estás com ele na reencarnação, que Deus permitiu que vocês se reconciliassem. E aí, às vezes, a gente tem um desafeto dentro de casa. Às vezes é o pai, às vezes é a mãe, às vezes é o irmão, às vezes é o filho. E não esqueçamos, a idade média do brasileiro é em torno de 70 anos. Diferença de homens e mulheres, segundo o IBGE. Então, eu já imagino, 57, tem aí mais 13 anos de média. Então, eu tenho algum tempo para me reconciliar, né? Então, assim, vamos olhar para a nossa família, e como o Evangelho diz assim, um de nós errou, ou os dois. E esta é a reencarnação da oportunidade para aproveitar a reconciliação com este, enquanto estamos no caminho. Esse é o ponto, né? E por final, uma fala de Pedro nessa obra magistral, que ele, muito incomodado como homem do mundo, ele foi muito maltratado por uma senhora na casa do caminho, depois de um dia exaustivo. Ali acontecia de tudo, ancenianos, fome, tudo que a gente possa imaginar. E ele foi muito maltratado. Ele foi atender com todo o coração e ela o tratou mal. Ele ficou mal. Ele fechou a casa do caminho, eu brinco, isso é brincadeira, teve um piti, foi embora. Ele precisava de paz interior, ele precisava do deserto. E ele olha para as estrelas, saudoso do Cristo, e antes que ele orasse por Jesus, Jesus se corporifica. E eu vou ler, para que a gente não perca nada. E Jesus disse assim para Pedro: mesmo em perigo, nunca, porém, em abandono, estás sempre lembrado pelo meu amor. Então a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E ele diz mais. Aí já é o autor espiritual que vem falar para nós. Ele diz assim: mesmo que eu sinta tudo isso, ele vai dizer, só pelo simples fato de ser cristão, independente das nossas idas e vindas de situações
de outras reencarnações, e dessa nós somos alvo. Somos alvo? Somos. E novamente Jesus, quando os 2 apóstolos selecionados para tomar guarda, eles dormiram. E Jesus fecha a questão e diz assim: orai e vigiai. É só o que a gente ouve. Mas tem um ponto em seguida que diz mais: orai e vigiai, ponto. Porque não sabeis quando se dará o tempo. Esse tempo, Rose, é aquele que a gente está em casa e vira. Semana passada eu vinha do Celuz, centro espírita lá na Pedreira. Eu cheguei em casa, feliz, né? Nas alturas e tudo mais. Parece que eu entrei. Aí a confusão. Que eu não tive tolerância e entendimento adulto na convivência do lar. Ou seja, se estivesse vigiando e orando, eu saberia que a qualquer tempo essa página vira. Então, vigiemos e oremos. E encontrei Jesus, e agora? É viver Jesus. Errei. Como pode o amor cobrir a multidão de pecados? Vivendo Jesus. Amando a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Muito obrigado. Bem, depois desse banquete espiritual, porque eu me emociono muito quando eu escuto falar de Jesus. Imagina para quem fala de Jesus, né? Então, com todas as vibrações amorosas que nós estamos recebendo neste momento da espiritualidade amiga, vamos agradecer por mais este domingo, mestre querido, agradecer pelos ensinamentos recebidos nesta manhã através do nosso irmão Ramon. E como ele falou, que nós realmente vivenciemos os teus ensinamentos, mestre, que nós façamos do teu evangelho um estilo de vida, que nós possamos realmente seguir os teus passos, que a tua paz, que está nos envolvendo neste momento, nós possamos levar aonde quer que a gente vá, através dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas ações, mestre. E que possamos, dentro dos nossos lares, ensinar aos nossos filhos, aos nossos pais, a quem convive conosco, Senhor, ou então com nós mesmos, nesse deserto, que nós devemos voltar para nós, ressignificar toda a dor que possamos estar sentindo no momento. Então, mestre querido, o nosso coração é só gratidão pela manhã de hoje. Que a tua paz esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Um excelente domingo para todos.